Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim, né? Logo, logo estaremos juntos aí de novo nas nossas aulas presenciais. Mas, enquanto isso, nós temos aqui esse recurso que é para que chegue até você as aulas aí online, as videoaulas, as atividades, as nossas redes sociais e por aí vai. Pessoal, então é o seguinte, a nossa aula de hoje não é mais revisão. Nós vamos continuar de onde paramos. Nós agora vamos para o capítulo 2 do volume 1. Nós vimos no primeiro vídeo uma revisão dos assuntos abordados lá nas aulas presenciais no capítulo 1 do volume 1. Ok? Foram revisados, nós já batemos um papo sobre isso. Então nós seguimos agora com a aulinha de gênero textual, textos reguladores, lá na página... lá na página 26. Ok? E você, está se organizando aí? Está estudando direitinho? Está colocando no seu dia algum horário para poder estudar? Mesmo em casa? É possível, viu galera? É possível aprender sim. Basta querer aí, tá certo? Vamos seguir então. Pessoal, nós começamos então com regras para melhorar o mundo, aqui na página 26, ok? Conseguem visualizar? Então todo mundo aí, por gentileza, abram aí o livro na página 26, capítulo 2. Nós temos então aí um título que se chama Regras para melhorar o mundo, ok? E nós temos aí uma imagem. Essa imagem, galera, é um exemplo aí de um texto não verbal, né? O texto verbal não está lá incutido, inserido dentro da modalidade multimodal? Pois é. Nesse caso aqui nós temos um exemplo claro de um texto não verbal. Nós temos que entender o seguinte: não só a palavra escrita nos diz alguma coisa, mas também as imagens, os gráficos, os infográficos, os folders, as imagens nos diz alguma coisa. Os anúncios, quando tem só apenas imagens, elas nos diz, tá certo? Não somente a língua escrita, ok? Vamos seguir. Galera, eu tenho aqui uma imagem muito interessante de várias mãos segurando aí o globo terrestre, que é onde nós moramos, né, a nossa casa. Então essas mãos aí estão segurando a terra. Eu deixo um questionamento aí para vocês. O que essa imagem nos passa? Qual que é a ideia dessa imagem? Como eu falei para vocês, o texto escrito, né, claramente já nos diz alguma coisa. Mas o texto não verbal, ele também nos diz alguma coisa? Sim, ele quer nos dizer alguma coisa. Mas aqui eu deixo um questionamento para vocês. Essa imagem, o que ela quer nos dizer? Qual que é a ideia aqui? Prestem bastante atenção, galera. Tá? Eu quero ouvir de vocês, nós vamos bater um papo aí lá no grupo do WhatsApp e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso aqui. Mais abaixo eu tenho alguns questionamentos nessa barra vermelha, tá? Eu quero que vocês também pesquisem, já passei isso para vocês. Nós vamos fazer essa correção depois e eu quero que vocês façam um levantamento dessas questões, tá bom? Nós temos a número 1, o número 2 e a número 3 na página 26. Agora nós vamos seguir para a página 27. Nós vamos seguir então no nosso painel de leitura aqui, os textos reguladores. Que gênero textual é esse, textos reguladores? Você aí no sexto ano, já ouviu dizer? Você conhece? Coloca nos comentários embaixo aí o que são textos reguladores, se você já conhece ou se você está conhecendo agora, ok? Então vamos lá, pessoal. O que são textos reguladores? Lembra que eu falei para vocês aqui em regras para melhorar o mundo? A palavra regras, a palavrinha regras, galera, está ligada diretamente a textos reguladores. Nós sabemos aí o que são regras, né? Regras não são leis, tá certo? É apenas para ser seguida. Nós temos regras em todos os lugares. Nós temos regras na nossa casa, nós temos regras na escola, nós temos regras na rua, não é? Essas regras, nós seguimos elas para que as coisas funcionem de forma melhor, ok? São obrigatórias? Depende do contexto em que você está, tá bom? Então, regrinhas funcionam dessa forma. Por que regras está ligado direto a textos reguladores? E por que essa palavra também, texto injuntivo, está ligado aqui? Regras, textos reguladores e textos injuntivo. O que isso aqui quer nos dizer? Vamos descobrir juntos? Vamos lá então. Pessoal, textos reguladores são textos que nos ensinam
como proceder diante de algo, ou nos ensinam como fazer algo, tá? Então a função de um texto regulador, a principal característica dele é o procedimento de uma ação. Como que eu devo agir diante de uma ação? Por exemplo, eu compro um carro novo. Esse carro novo ele vem com um manual de instruções. Esse manual de instrução é um texto, e é um texto regulador. Vocês sabiam disso? Façam aí os comentários de vocês. Então vamos seguir. Quando eu pego lá uma receita de bolo e vou tentar fazer esse bolo na minha casa, esse bolo vem caracterizando, né, o que deve ser colocado nele, a quantidade exata, um ovo, 2 ovos, a quantidade de trigo, a quantidade de óleo ou de manteiga e por aí vai, tá vendo? Então se eu seguir aquelas regras daquela receita de bolo, eu consigo então chegar no final e fazer um bolo bacana, não é? Então, isso aí não são regras? Exatamente. As regras estão ligadas diretamente aos textos reguladores, tá? Reguladores, a palavra significa o quê? Regular, seguir regularmente uma regra, ok? Portanto, os textos reguladores também têm uma linguagem que é chamada de texto injuntivo, tá bom? Que é o procedimento ligado a uma ação. Como eu devo proceder? O que fazer diante disso? Tá bom, pessoal? Então, os textos reguladores é isso aqui mesmo, tá? É muito simples, muito fácil de aprender, muito tranquilos. Toda vez que vocês virem aí receita de bolo, manual de instruções, na nossa Constituição brasileira as leis também, os direitos, os deveres de nós cidadãos brasileiros, isso também está ligado aos textos reguladores, tá? Bula de remédio e outros textos aí, ok? Toda vez que vocês virem esse tipo de texto, vocês vão lembrar e já vão sacar que isso é texto regulador, tá bom? Pessoal, seguindo o nosso livro, nós temos aqui Carta da Terra para Crianças. Por que eles utilizaram esse texto em textos reguladores? Percebem vocês no livro aí que nós temos tópicos do número 1 ao número 6. O texto acaba aqui na página 28. Então esses tópicos têm os títulos e dentro desses tópicos nós temos subtópicos, subtítulos, tá? E cada um deles ensina o que essas crianças devem fazer para que o mundo se torne melhor, para que o mundo seja um lugar mais harmonioso de viver. Como por exemplo, no primeiro, vou só resumir aqui para vocês. O primeiro fala o seguinte, número 1, conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Aí nós temos aí, ó, tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. O que isso quer dizer? Eu devo, por exemplo, pisar em cima de uma formiga porque uma formiga para mim é algo insignificante? Gente, o que o texto fala? Justamente ao contrário. Eu devo cuidar de qualquer ser vivo, de qualquer coisa que esteja diante da matança indiscriminada de animais e cuide das plantas. E aí nós vamos seguindo. Todos eles têm um desenho aqui do lado, como vocês podem ver, tá? Tem aí uma animaçãozinha, né? Um desenhozinho bem bacana, feito em aquarela. Outro exemplo aqui de um texto multimodal. Eu tenho aqui a língua escrita, né? E eu tenho aqui um texto não verbal. Eu tenho aqui um desenho, uma imagem. Olha a junção. Olha como que o texto verbal e o não verbal se complementam. Tá vendo? Olha esses recursos que interessantes aí. Continuando. Na número 2 também tem regras, continuam as regras a serem seguidas. Eu chamo a vocês a atenção para a número 3. Que é onde vocês vão lá no material de apoio, fazer um recorte e vai colar aqui a parte que está faltando. Vocês vão lá e vão descobrir que parte está faltando aqui e vão colar. Lá no material de apoio de vocês vão encontrar isso aí. Seguindo, lá na página 28, nós continuamos. Então vocês percebam que essa Carta da Terra para Crianças é uma carta ensinando o procedimento que essas crianças deverão ter para que o mundo seja melhor. Para que o mundo seja um lugar menos poluído, para que as baleias não sejam tão caçadas. Essa Carta da Terra, ela explica que desde criança nós já devemos ter consciência de como devemos viver no mundo. Cuidando do próprio, do colega, cuidando dos animais, cuidando das plantas, cuidando da água, cuidando de todos. Às vezes a gente pensa o seguinte, que a poluição e que a grande destruição da natureza
somente as grandes indústrias, né? Ou então as casas maiores, ou uma cidade muito maior que polui muito mais. Não, galera. O que a gente deve pensar? Nós devemos pensar que cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Se eu começo a cuidar do meu lixo na minha rua, não jogando em qualquer lugar e fazendo em coletas seletivas, o meu vizinho vai ver, ele vai aprender isso, ele vai aprender também. Daqui a pouco meu vizinho ensina para o outro. Nós temos daqui a pouco uma rua consciente, daqui a pouco eu tenho um bairro também que é consciente. Olha aí, daqui a pouco a cidade já é uma cidade consciente. E as cidades vizinhas vão aprendendo. Olha quantas pessoas eu consegui influenciar. É isso que a Carta da Terra para Crianças quer dizer. Começando a influenciar crianças. Uma criança vê, avisa para um adulto, aquele adulto fala para o outro e por aí vai. Então, assim, percebam que eu estou falando de forma que vai tendo um segmento, tá? Então isso é a característica de um texto regulador, é a característica de uma linguagem injuntiva. Esse segmento, percebam que eu utilizo regras para construir. Perceba que eu preciso de regras para fazer algo, tá? Então isso é características aí desse texto, que é característica do texto injuntivo. Galera, é isso. Eu passei para vocês uma atividade, nós vamos fazer essa correção, tá bom? Nós vamos reunir no período aí da semana e fazer a correção no nosso grupo aqui do WhatsApp, tá bom? E aí, por hoje é só. Muito obrigado. Olá, galera. Continuando aqui com a nossa aula sobre os textos reguladores, eu quero chamar a atenção de vocês para a página 32. Na página 32, pessoal, nós temos aqui, então, os textos reguladores falando sobre uma característica super importante desses textos, que é a utilização dos verbos no imperativo. Nós vamos, então, abrir aqui, voltarmos aqui no início do livro, do capítulo 2, sobre a página 28. Na página 28 eu tenho aqui o quarto princípio. Prestem bastante atenção no quarto princípio. Conseguem ver aqui? Conseguem visualizar, por gentileza? Então nós temos aí o quarto princípio que fala o seguinte. Mantenha limpo o lugar onde você vive. E aí nós temos alguns tópicos abaixo. Economize água. Jogue lixo no lixo. Procure manter todas as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco de orgânico. Adote a ideia dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Tá certo? Pessoal, o que isso vem nos dizer? Aqui nós temos essas palavras que estão nos verbos do imperativo, que é as palavras economize, jogue, procure, separe e adote. Já que os textos reguladores têm uma função de nos ensinar a seguir um modo, a seguir uma regra, a seguir um manual, então isso está ligado a essas palavras aqui, ou ordem, ou convite, o pedido ou súplica. Portanto, na gramática, tá, da língua portuguesa, os verbos do imperativo não estão ligados apenas a uma ordem, apenas a mandar você fazer algo, mas ela também está ligada a essas outras palavrinhas aqui. E é isso que eu quero que vocês tenham atenção, tá? Lá na página, deixa eu olhar aqui novamente, pessoal, na página 32, sobre, falando o seguinte, que uma das características mais importantes do texto regulador é o uso de verbos no imperativo, tá? Quando nós falamos faça algo assim ou não assim, coma isso, beba isso, vá por esse caminho, tudo isso, galera, são verbos no imperativo. Eles estão nos dando ideia de como fazer algo, tá? Eles nos instruem, tá bom? A fazer algum procedimento, ok? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui na página 32, que é a utilização de verbos no imperativo nos textos reguladores. Combinado? Até a próxima!